Investir em um fundo imobiliário FOF, que é o famoso fundo de fundos, pode sim ser uma maneira aí, né, bem introdutória do investidor adentrar aos investimentos de fundos imobiliários, né, já tendo aí uma diversificação boa em carteira. Isso porque, né, o fundo está ali exposto a vários segmentos. Então, ou seja, com apenas uma única cota é possível se expor a todos os segmentos ou quase todos os segmentos. Hoje eu vou falar do KIZU 11. Quanto que rende aí hoje atualizado R$1.000 investido no KIZU 11? Caso ele venha pagar, né, o mesmo provento que ele tem pago, tá? Mas lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E também lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativo, tá? Renda variável tem sim seus riscos, tá? Risco de crédito, risco de inadimplência, enfim. Ainda que em um fundo de fundo você não tem total ligação com a inadimplência, mas como os fundos de dívidas que estão dentro do fundo podem sim ter inadimplência, então você também está correndo risco, tá bom? Bom, pessoal, a gente também vai dar uma olhada no relatório gerencial, tem perguntas e respostas que o gestor, né, traz ali muito bem explicado para tirar as dúvidas, né, ou algumas dúvidas que alguns investidores ou pessoas que estão especulando têm a respeito do fundo. Vamos ver também que ele se valorizou bastante, mas apesar de ter se valorizado, será que ele ainda continua barato? Será que ainda está caro, né? Vamos ver aí quais os fundos que ele tem em carteira, tá bom? E é isso, pessoal, já vamos lá dentro do site do Status Invest dar uma bisbilhotada. Eu já estou aqui dentro do site do Status Invest e nesse momento o valor atual da cota do KIZU é de 8,18 centavos. Em 52 semanas, o período de um ano, o seu valor mínimo por cota foi de R$ 7,46 e o máximo de R$ 8,89. O seu dividend yield distribuído nos últimos 12 meses está aí em 11,19%, está a 11,19%. Nos últimos 12 meses, ele entregou por cota aí em valor de reais 0,91 centavos. Bom, está com uma valorização aí nos últimos 12 meses de mais, né, 8,63%. E no mês atual ele valorizou aí 2,63%. A gente pode ver aqui no gráfico como ele tem se comportado nos últimos dias. Chegou o preço aí de 8,4 no dia 19/6 de 2023. Mas hoje, exatamente aqui, olha, ele está a 8,18. O seu valor patrimonial por cota é de 8,86, então ainda está, né, em um bom valor. E mesmo com essa valorização, ele ainda está aí, olha, descontado, tá? Ou seja, o mercado está pagando por ele, né, um valor, mas de fato ele vale outro. E a gente vai observar isso aqui, olha, o patrimônio dele, tá? É 391.410.456. Porém, o valor de mercado, aquilo que estão dispostos a pagar quando divide pela quantidade igual de cotas, é de 361 milhões, tá? 523.689 reais. Então, lá tá 391 o valor do patrimônio e o valor de mercado quando se divide, né, pela quantidade igual de cota ou quando multiplica o valor da cotação de mercado, né, por toda a quantidade de cotas, dá esse valor 361, ou seja, né, o mercado está pagando 30 milhões a menos, está avaliando 30 milhões a menos do que de fato ele vale. Agora, liquidez diária, tá? A liquidez média diária em volume de reais é de 749. E é importante essa liquidez, sim, porque a liquidez é o que vai determinar se é fácil ou difícil sair, né, de um investimento, sair, nesse caso, do ativo, tá? O último rendimento dele foi de 0,7 centavos. A data base do fundo é no dia 31/5? Não, é no último dia útil de cada mês. E aqui coincidiu do último dia útil cair justamente no último dia do mês. Aqui a gente vai ver o histórico, né, de distribuição de pagamento, tá?
E a gente vê aqui, né, que nos últimos 3 meses, tá, foram 7 centavos por cota, né? Apenas no mês 2 que ele distribuiu aí, né, 0,7 centavos e meio. Aqui a gente dá uma olhadinha no patrimônio líquido do fundo, tá? Então a gente vê aqui, né, um aumento exponencial do patrimônio do fundo, tá? No mês 5 de 2021 eram apenas 70.420.763 reais,26 centavos. Hoje, pessoal, o patrimônio do Kizu está aqui, né? 391.410.455 reais,57 centavos. Aqui no relatório gerencial, ele vai trazer aqui mais definido, né? A alocação por fundo de investimento. Então, ele vai trazer aqui, né, quanto que ele tem investido em cada fundo. Então, ele tem aí 3,8% no BRCAO, 3,8% no HGRU11, ele tem aí mais 3,8% no KNRI11. Então, aqui ele vai trazer a distribuição aqui em cada ativo, em cada fundo imobiliário. Nesse gráfico aqui, o gestor, ele coloca aqui, né, qual a porcentagem aí do patrimônio líquido do fundo está alocada aí em cada setor. Então, no setor de papel, ele tem aí 3,8%, no setor de galpões, ele tem aí 22,8%, no setor de shopping, ele tem 13,8%, né, híbrido 10,5%, lajes corporativa 8,2%, bancário e varejo 5,5% e renda urbana 3,8%. Aqui dentro do relatório, o gestor vai trazer, né, o que é a tese base da criação do índice Suno 30, tá? Versus IFIX. Então, ele vai comentar aqui. Desde a sua criação, a tese base do índice Suno 30, FI, tinha 3 distintas diferenças para o IFIX. As 2 primeiras eram bem claras e imediatamente, transparência e facilidade em replicar o índice. A terceira girava em torno de performance, em que o índice teria condições de entregar melhores retornos, especialmente em períodos mais agudos de alta e baixa. Como podemos ver no gráfico abaixo, o resultado da gestão ativa da Quilima para esta carteira passiva mostrou valor agregado bem acima dos índices adicionalmente. Nota-se também que o índice Suno 30 FI deslocou do IFIX a cada movimento mais sensível de mercado em 2021, com aderência maior em 2022. Então, aqui, né, no gráfico, a gente vê aqui essa parte dessa linha azul, né, do índice Suno 30, tá? Que se destaca aí, né, frente ao IFIX. Aqui os gestores, ele traz aqui, né, perguntas e respostas sobre o índice Suno 30. Pergunta: o que é o índice Suno 30 FI? O índice Suno 30 FI é o índice mantido pela Suno Desenvolvimento de Índice e Tecnologia Limitada, desenvolvido em parceria com a Quilima, com o objetivo de apresentar uma representação mais clara da relação risco-retorno do mercado aliado à descorrelação para o IFIX. Pergunta 2. Quais são os critérios de inclusão no índice Suno 30 FI? Primeiro, fundo deverá fazer parte da composição IFIX, liquidez. Segundo, o fundo não pode ser um fundo de fundos, FOF. O terceiro, o fundo não pode ser um fundo monoativo. E quarto, o fundo deverá ter dividend yield maior do que 0 nos últimos 12 meses. Quais são os papéis da Quilima e da Suno no fundo? Isso foi a pergunta de número 3. Resposta: a Quilima é a criadora e gestora do Kizu, utilizando o índice como parâmetro de alocação, mas imprimindo uma gestão ativa que possa gerar ganhos excedentes. A Suno Desenvolvimento de Índice e Tecnologia Limitada somente provê o índice Suno 30 ao mercado com utilização exclusiva da Quilima. Pergunta de número 4. O Kizu é um ETF ou fundo de fundos? Resposta: fundo de fundos com gestão ativa dentro dos parâmetros do índice. Pergunta número 5.
Qual é o prazo para a utilização do índice Suno 30? Resposta: a Quilima possui contrato inicial exclusivo de 10 anos, renovável por outro período de mesma duração. Pergunta de número 7, é isso? De número 6. Qual é a taxa de administração do KIZU? E a resposta é: a taxa de administração é de 0,60% ao ano e não cobramos taxa de performance. Última pergunta: qual é a periodicidade do rebalanceamento do índice Suno 30 FI? E aqui ele responde, né, trimestral. Então, muito bem explicado aqui, né? Acredito que muitos têm essas perguntas dentro de si, outros não, né? Quer saber só do que o fundo está entregando, mas está aqui, né? O gestor trazendo essa transparência. Lembrando que é uma gestão ativa, né? Porém, que segue aí, né? Uma situação meio que passiva, já que ele já segue um índice aí, né? Então, é meio que passivo, porém com uma gestão ativa. Bom, eu já dividi aqui, né, R$1.000 pelo valor da cotação atual, que é 8,18 centavos, e cheguei a um total aí de 122. Agora, multiplicando 122, que seria aí a quantidade de cotas, pelo valor, né, do provento pago aí nos últimos 3 meses, que foi de 0,7 centavos, chegamos a um total aí de R$8,55, né, e 55 centavos, tá? Mas lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Bom, gente, eu queria também nesse vídeo, né, mandar um salve especial para o Daniel Silva. Eu estava passando na rua e eu encontrei um jovem, eu estava muito focada ali, né, indo trabalhar, e de repente eu sou surpreendida com o Daniel, que falou assim: eu te conheço do canal. E Daniel Silva, o prazer foi todo meu de te encontrar, tá bom? Continua firme aí nos teus objetivos, já vi teus comentários aqui, sei que você, né, tem um projeto aí, tem um foco, né, de receber uma quantidade de proveitos ainda esse ano. Olha, força, foco, né, e não desista, tá bom? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você esqueceu de dar aquele like lá no comecinho do vídeo e você realmente gostou, não deixa de curtir, tá bom?